Bem, pessoal, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a história do dinheiro, onde você vai entender os primórdios de todo o nosso dinheiro, desde os tempos antigos até hoje, tá certo? Eu não vou estar falando especificamente sobre datas, mas a evolução você vai conseguir entender melhor como foi que aconteceu, tá certo? Na história do dinheiro, tudo começa através do escambo. Para quem não sabe o que é o escambo, era naquele momento, né, antigamente, quando não se tinha uma moeda de troca em si, onde pessoas ali, a população, a comunidade trocava alimentos um no outro. Por exemplo, tinha o seu Severino que plantava feijão e tinha a Dona Maria que plantava arroz. Então, em quantias equivalentes, eles faziam troca, né? Trocavam o feijão no arroz e assim sucessivamente. E isso era gado, o leite mesmo, por exemplo, e todos os outros cereais. Então, o escambo, ele começa a partir daí, dessa maneira, tá? E isso sim já começou a moeda de troca, né? Já teve um objeto pelo outro, e aí é onde chega esse nome, né? Categorizou como escambo, tá certo? E logo em seguida vieram os minérios. Como você pode ver aqui, eu fiz uma sequência, né? Uma ordem ali de evolução. E nesse momento você começa a entender que as pessoas começaram a achar, encontrar, né, minérios, o ouro, por exemplo, que era bem mais, digamos assim, mais escasso. Então ele tinha um valor. Por quê? Porque a demanda, na verdade, era que dava o tom daquela situação. O ouro, por exemplo, se vocês começarem a entender e buscar um pouco mais, o ouro hoje, ele somente, toda a quantidade que tem de ouro no planeta enche apenas 2 piscinas olímpicas, para vocês terem uma noção. Então ele é bem escasso e assim, ele tem um valor agregado. Tanto é que ele tem uma crescente gigante, né, até hoje sempre valorizando. Por quê? Porque só tem essa quantidade limite no mundo. O ouro ele não é mais produzido, não tem como produzir mais, tá certo? E aí eles começaram a evoluir e eles adquiriram o ouro como a sua principal moeda de troca, né? O ouro, a prata, entendeu? E outros minérios também. Então o que acontece? Para vocês terem uma noção, o ouro era tão forte naquela época, que as pessoas em si começaram a agregar, né? Começaram a lastrear ele através de outra moeda, por exemplo. Quando começou a evoluir para o papel moeda, ele, como a movimentação, na verdade, do ouro, né, do minério em si, era muito mais complexa. Imagine só você saindo com a barra de ouro para ir num restaurante e ali retirar uma fração equivalente ao que você consumiu, né? Querendo ou não, isso era muito desgastante. E sem falar que os pontos de armazenamento, se você perceber até aqueles filmes antigos, né, de Bang Bang, onde aquelas pessoas, a comunidade ali tinha aquele banco e as pessoas saíam com mochilinhas, né, de ouro. Então era muito mais, digamos assim, inseguro, não tinha aquela segurança específica para poder proteger aquele capital da população. Então a espécie em si ela precisava estar protegida e foi aí que surgiu o papel moeda. E quando surgiu o papel moeda era necessário uma confiança, né? As pessoas precisavam entender que aquele papel tinha um valor, entendeu? E que não poderia acabar. Então o que foi que aconteceu? A população, o governo em si, né, a prefeitura, os governantes ali daquela região, né, começaram a fazer o quê? A cada tantos gramas de ouro é equivalente a esse papel aqui, que na verdade não era um papel como o dinheiro de hoje, né? Eram recibos onde tinha uma assinatura, e aquele recibo era quando você iria pagar em um estabelecimento, por exemplo, ou numa compra, que significava que no banco, na sua conta, tinha aquela quantidade que representava aquele papel. Então foi assim que foi se desenvolvendo, né? Então assim, consequentemente surgiram aí as fraudes, né? As pessoas copiando aqueles papéis, e aí começou a ficar um pouco também inseguro, né? Precisava evoluir mais, porém evoluiu, lógico, né? Hoje o papel é timbrado, né? Tem o seu número de série, ele tem todo o governo em si, o Banco Central, ele consegue rastrear, né, todas essas cédulas, tem um controle de quantas cédulas foram impressas, entendeu? Então começaram a melhorar a segurança do papel, que de qualquer maneira a gente sabe que ainda é bem frágil, né? Mas depois de papel moeda vieram os cartões de crédito, justamente por conta disso, porque o dinheiro em si, imagina só, hoje particularmente eu não utilizo cédula. Eu raramente estou com um dinheiro de papel na minha carteira. Geralmente eu estou com cartão. Agora imagina só essa evolução para as pessoas lá atrás entenderem que um dinheiro que tinha uma quantidade significativa que tinha no banco iria estar dentro de um plásticozinho, né? Um cartão de crédito ou débito, seja lá qual for. Imagina só as pessoas para entender que o dinheiro ia estar digitalizado dentro
desse adereço, né, desse objeto. Imagina só. Então, assim, sempre na evolução houveram quebras de paradigmas, que é muito importante você entender isso, porque, querendo ou não, no mundo de criptomoedas tem vários paradigmas que, na verdade, são tabus que já foram quebrados, e vocês vão entender depois o que é que eu estou falando. E depois disso, hoje, por exemplo, né, na China, as pessoas utilizam o QR Code há muitos anos atrás, antes de chegar aqui no Brasil. Então, o QR Code também é uma ferramenta de transferência de dados. Hoje a gente consegue entender melhor porque hoje tem um Pix, né? Aqui a gente sabe que no Brasil tem um Pix, e esse Pix você consegue fazer a transferência através de um QR Code também, que também é bacana, né? Porque digitaliza ali e tal, fica bem mais rápido, prático. Porém, uma gama de pessoas ainda não sabem usar, né? Quando se tem uma atualização na tecnologia, infelizmente algumas pessoas ficam para trás, porque são às vezes ignorantes, não conseguem acompanhar a tecnologia, ou até mesmo porque não quer de fato, né? Acredita mesmo que o seu dinheiro está mais seguro daquela maneira ali, né? Tanto é que até hoje, se você for em algum interior, né, da cidade, ainda existem pessoas guardando dinheiro debaixo do colchão. Não é verdade, né? E aí, hoje tem as criptomoedas. Gente, as criptomoedas são a revolução do capital. Pode ter certeza, com o que vocês vão aprender posteriormente, vocês vão absorver melhor o porquê que as criptomoedas hoje estão em ascensão, que os tabus já foram quebrados, o porquê que tem várias e várias pessoas já utilizando essa ferramenta, né? Que, querendo ou não, é algo que não tem como correr, é o futuro, e vocês vão entender o passo a passo posteriormente, o porquê que as criptomoedas têm sim uma potência gigantesca de se tornar um ativo de comercialização, né, uma moeda de circulação principal de todos os países. Eu vou estar explicando aqui nos próximos módulos, tá bom? Então vamos lá para a próxima aula.